Capítulo 4. Como simplificar a agenda. Simplificar o currículo é apenas parte da batalha. Se nosso cronograma estiver fora de controle, permaneceremos frenéticas e na correria durante o ensino. De fato, não importa se temos o plano mais lindo e mais elaborado, se não existem horas suficientes no dia para colocá-lo em prática. Se Deus esperasse que você trabalhasse 36 horas por dia, o Senhor lhe daria essas 36 horas de trabalho. Se você tiver mais coisas para fazer do que tempo para fazê-las, a simples verdade é: algumas coisas não estão na agenda de Deus para você. Logo, como organizar nossa agenda? Precisamos tratar o tempo como o recurso finito que ele é. Ter margem de segurança, considerar alternativas na agenda e, por fim, nos lembrar, antes de tudo, de que o tempo não nos pertence. Seja realista com o seu tempo. Enquanto cria seu orçamento familiar, você lista absolutamente tudo aquilo que gostaria de ter. E depois ainda cria uma lista das coisas mais caras. Financiar uma boa casa, comprar um carro novo, tirar férias em família durante o verão, separar um valor para comer fora toda semana. Não? Então, por que você faz esse tipo de lista com o tempo? Não comece o dia planejando milimetricamente as horas, listando cada minuto de todas as coisas que deseja colocar nele. Comece olhando para o que Deus lhe deu. Dou uma dica: você tem 24 horas e nem todas são para o trabalho. O maior problema que tem em planejar usando materiais didáticos é que todos são organizados para um ano inteiro, como se precisássemos fazer todas as disciplinas durante o ano todo. Isso me irrita, pois tenho quase certeza de que é por isso que muitas de nós pensamos que temos de passar por todas as disciplinas, todos os dias, o ano inteiro. Não restam dúvidas do porquê temos tanta dificuldade em ensinar com serenidade. Dê uma boa olhada nas 168 horas da semana. Considere aquilo que é inegociável: sono, alimentação, oração. Acrescente o tempo de preparo da comida, de descanso, dos cultos na igreja, aos domingos, e de descanso ao final de cada dia para garantir uma boa noite de sono. Vê o que sobrou? Você não tem mais do que esse tempo, irmã. Você precisa começar com uma realidade que tem em mãos. E a realidade é uma quantidade fixa de tempo. Seguir uma rotina irrealista só vai causar frustração e ansiedade, pois sempre queremos fazer mais do que o nosso tempo permite. Você não pode basear seu orçamento familiar de acordo com a sua vontade de passar o Natal nas Bahamas, tampouco basear o planejamento do seu ensino domiciliar em seu desejo de fazer atividades práticas de história, de cultivar um jardim orgânico, de fazer excursões semanais, de estudar um novo compositor e artista cada semana do ano letivo. Precisamos levar a realidade em consideração. Justamente por isso, é útil começar com o que temos de real em mãos. Tenha margem de segurança. Uma vez que você entende quanto tempo tem em seu orçamento real de horas diárias, preencha apenas 80% dele. Fato. Se planejar 3 horas de estudo para 3 horas de esforço, pode ter certeza de que você não conseguirá concluir seu planejamento. Organizar a rotina dessa maneira é como perseguir uma lista de afazeres sem nunca conseguir alcançá-la. Em seu livro Margens,
restaurando as reservas emocionais, físicas, financeiras e de tempo para vidas sobrecarregadas, Richard Swanson nos diz: a margem é o espaço entre a nossa carga e os nossos limites. Trata-se do tempo permitido além do necessário. É o espaço mantido na reserva para contingências ou situações inesperadas. A margem é o intervalo entre o descanso e a exaustão, entre respirar livremente e sufocar. Se alguém pode ter certeza de que situações inesperadas surgirão, é a mãe educadora. Deixar margem de tempo para imprevistos ajuda, mesmo que não consigamos necessariamente vê-los se aproximando. Se, como mãe educadora, sua vontade é tanto desfrutar de paz quanto ter alunos interessados e engajados, você precisa acrescentar margem ao seu dia. É aí que tudo se complica, evidentemente, pois se vai preencher apenas 80% do seu dia. Você terá de aparar as arestas do seu currículo. Não há escapatória. A seguir, eis um exemplo de um dia planejado com margens, apesar de haver uma infinidade de maneiras de planejar sua agenda. Como você divide e planeja os afazeres em sua casa dependerá de uma variedade de fatores, incluindo a agenda de trabalho do seu marido, do número de bebês agarrados em seus pés e de uma série de outras variáveis. Exemplo incluindo margens. 8 da manhã às 10. Matemática 60 minutos, latim 30 minutos, fonologia e fonética com as crianças mais novas 15 minutos. Tempo disponível 120 minutos. Tempo planejado 105 minutos. 10 horas a 10h30. Intervalo, recreio, brincar lá fora. 10h30 às 12, período da manhã. Simpósio, 60 minutos. Tempo disponível, 90 minutos. Tempo planejado, 60 minutos. 12 horas a 14 horas. Almoço. Momento de leitura em silêncio, 60 minutos. Brincar lá fora. 14 horas a 15 horas. Composição literária, 45 minutos. Tempo disponível, 60 minutos. Tempo planejado, 45 minutos. 15 horas a 16 horas. Estudos individuais, 45 minutos. Soletração, ditado, atividades manuais e outros. Tempo disponível, 60 minutos. Tempo planejado, 45 minutos. Total, 5 horas e 50 minutos. Tempo planejado, 4 horas e 25 minutos. A chave para o diagrama acima é notar que 4 horas e 25 minutos de estudo e ensino foram planejadas dentro de 5 horas e 50 minutos do seu dia. Há espaço, então, para respirar, assimilar o que estiver acontecendo e considerar todas as interrupções inesperadas como partes que compõem uma vida cheia de imprevistos e variações. A vida é feita de inconsistências, então certifique-se de que seu planejamento forneça margens de segurança para o seu dia e não uma medida de culpa ou frustração enquanto você, mãe educadora, faz de tudo para segurar as pontas e manter tudo nos conformes. Não se prenda a moldes engessados. Deus não lhe deu 9 meses por ano para educar seus filhos. Não, pelo contrário, o Senhor lhe deu 12 meses. Liberte-se do molde que o sistema educacional público tem sobre a maneira de você pensar no calendário
e descubra que sua família tem muito mais tempo para trabalhar do que você imagina. Em seu livro digital Planeje Seu Ano, Pen Barnhill diz o seguinte: embora a maioria dos estados exija um número estabelecido de dias letivos, nenhum deles determina especificamente os dias em que você deve dar aula aos seus filhos. Não ter que seguir o calendário escolar tradicional dá às famílias educadoras uma maravilhosa porção de liberdade. Uma forma de reorganizar o calendário é se aproveitar da liberdade criativa que você tem em seu calendário. Por exemplo, um calendário letivo anual com intervalos frequentes pode ser uma boa forma para a sua dinâmica familiar. Sei de várias famílias educadoras que estudam por 6 semanas, seguidas de uma semana de folga. Essa maleabilidade divide o ano escolar em períodos administráveis e permite que tanto os professores quanto os alunos se empenhem por determinado tempo, mas sem exageros nem estresse. Outra opção é adotar uma lista cíclica de tópicos a serem estudados, independentemente do dia. Adoto essa prática em nosso lar como um antídoto contra correr feito uma doida para conseguir completar tudo em minha lista de afazeres. Meu problema com calendários, rotinas e sistemas de gestão de projetos em geral é que a maioria deles alimenta minha tendência de priorizar o cumprimento de obrigações à custa dos relacionamentos. A natureza de uma lista de obrigações é priorizar o fazer, e minha ambiciosa personalidade intensifica ainda mais esse pragmatismo. O conceito de ter uma lista cíclica é simples. Ao invés de planejar obrigações para certos dias da semana, faço uma lista de tarefas e as cumpra em ordem, independente do dia. Por exemplo, meu ciclo matutino de leitura em voz alta pode ser algo parecido com o seguinte: The Father Brown Read Story from Chesterton, de Nancy Berkowitz-Brown, A História do Mundo, de Susanna Weisbauer, The Boogie Books of Bird, de Thornton Burge, Read Aloud Book of Bible Story, de M. Stinon. Não designo nenhum desses livros ou disciplinas, literatura, história, ciências, religião, a certos dias. Todas as manhãs, durante o período que tenho reservado para leitura em voz alta, lemos um capítulo do livro seguinte da lista. Dessa maneira, ainda que percamos nosso período de leitura em voz alta 3 segundas-feiras seguidas por causa de um bebê doente ou de outro que os dentes nasceram, não sairemos do rumo. Esse planejamento cíclico pode ser empregado em qualquer área que exija disciplina constante. Tome qualquer campo de estudo que você sentiria certa inclinação a agendar em dias específicos, por exemplo, segunda-feira, literatura, terça-feira, história, quarta-feira, ciências, e coloque-os em um ciclo. Agora, ao invés de se sentir atrasada quando o bebê fica doente ou quando estiver correndo para apagar os incêndios da vida, você ainda haverá de progredir com o currículo. Você não se sentirá atrasada, pois estará bem onde deveria estar. Usar um calendário cíclico significa progredir em todas as disciplinas planejadas, não importando quantos dias de estudo forem interrompidos por imprevistos da vida, durante épocas especialmente ocupadas. Talvez
Passemos por apenas um ciclo em 2 semanas, quando as coisas estiverem correndo bem. Talvez passemos por um ciclo completo em 1 semana. A chave é que essa projeção cíclica e o nosso currículo nos sirva e não o contrário. O método cíclico serve para estudos que você não precisa abordar todos os dias, mas com os quais quer lidar com certa regularidade. Esses estudos costumam ser disciplinas baseadas em conteúdo como história e ciências, não disciplinas baseadas em habilidades como latim ou matemática. De maneira alternativa, a fim de variar um pouco, você pode se valer desse método cíclico com um dever diário. Por exemplo, você ora todos os dias, então considere fazer uma espiral de leituras espirituais com Lectio Divina, devocionais e orações comunitárias para oferecer alguma variação dentro dessa rotina diária de oração. Acredito que pequenos calendários cíclicos sejam mais efetivos do que os longos. Ter de 3 a 5 itens em um ciclo significa lidar com cada tópico com mais frequência, o que nos ajuda a progredir com os livros e materiais em um ritmo satisfatório. Esse método também nos força a priorizar e pensar cuidadosamente antes de acrescentar algo descuidadamente à nossa espiral de estudos. Tenha em mente que você pode repassar, alterar ou modificar o calendário cíclico a cada período e assim manter o conteúdo atualizado e atraente. A seguir dou alguns exemplos de calendários cíclicos que usei na minha casa. Lembre-se de que essas atividades não estão presas a dias específicos. Portanto, meu filho de 9 anos consegue completar 2 ciclos por semana, pois suas atividades tomam apenas 10 minutos. Já o meu filho de 13 anos talvez consiga completar apenas um ciclo por semana. Essa é a beleza do método cíclico. Tudo é abordado em seu devido tempo dentro de um calendário regular, apesar de qualquer imprevisto. Comece um hábito no período da manhã. Existe alguma matéria que você gostaria de ensinar aos seus filhos, mas que é constantemente descartada da agenda? Algum tópico como apreciação de artes, estudo da natureza, música, poesia, Shakespeare? Infelizmente, a verdade, a bondade e a beleza tendem a ser deixadas em segundo plano à medida que prosseguimos nos estudos em nosso lar. Em minha casa, vejo algo ainda pior. Na hora que todos já cumpriram as obrigações básicas do dia, você sabe, matemática, leitura, escrita, essas coisas. Já estamos cansados e prontos para uma mudança de ritmo. A casa precisa de certa atenção e já é tarde. Precisamos continuar com o dia e seguir adiante. Transmitir fé aos meus filhos, sem dúvida, a razão última de educá-los em casa, é algo que deixou de lado durante o dia. Aquelas experiências que moldam a alma dos meus filhos e ordenam suas afeições são preteridas. O que fazer? 3 palavras: período da manhã. Na verdade, em nosso lar, momentos assim raramente ocorrem pela manhã. Então, os chamamos de simpósio. O termo simpósio tem raízes gregas e significa reunião alegre, destinada a beber e usufruir de conversas intelectuais, ou um diálogo filosófico, que lida com o amor ideal e com a visão da beleza absoluta. Trata-se de uma boa desculpa para introduzir chocolate quente ao nosso aprendizado.
Também já ouvi esses momentos serem chamados de mergulho profundo de segunda, entre outros nomes parecidos. São momentos agendados, talvez uma vez por semana ou rotativamente. Nada mais é que uma reunião diária que incorpora disciplinas que, embora muito importantes, costumam ser retiradas do calendário por razões lógicas. Baseado firmemente sobre a ideia de que o propósito da educação é ensinar nossos filhos a amarem o que é amável, o período da manhã, simpósio, é um momento dedicado à contemplação e à discussão. Um tempo que dá à mãe educadora a oportunidade de conectar seus filhos diretamente com a beleza, com a arte, com a poesia e com as demais ideias que alimentam e nutrem a alma. Cindy Rollins foi a primeira a me ensinar acerca desse conceito. Ela o descreveu em seu blog Mães Matinais como a coleção diária de pequenos grãos de tempo que se somam a uma vida de aprendizado. O plantio diário das sementes em longo prazo. O período da manhã não serve a uma rápida colheita de espinafre ou alface após algumas poucas semanas amenas, ela diz. Trata-se de cuidar fielmente de um pomar ao longo de muitos e vários anos, sabendo que a colheita futura será muito mais abundante e farta do que alguns poucos frutos rápidos. Talvez não seja nem mesmo um pomar. Trata-se de carbono de ensino domiciliar, que produzirá uma colheita de diamantes para aqueles que têm paciência e coragem de buscar o prêmio em longo prazo. O que considero extremamente útil sobre o período da manhã é que ele ordena as prioridades em primeiro lugar. É uma liturgia do amor. Quando se tenta ensinar, fundamentando-se no repouso, empregar uma rotina matinal ajuda a enfatizar o amor, a profundidade, o deslumbre e não o mero conteúdo corrido. Nada intensifica mais a ansiedade de uma mãe do que a pressão de terminar as coisas. Como o método matinal funciona? Antes de tudo, escolha um horário da manhã para todos os dias. Pode ser de 20 minutos ou de 2 horas. Mas se estiver começando, vá devagar. Não se sobrecarregue, nem tente os seus filhos à revolta. Agora, durante esse período, busque pela beleza com os seus filhos. Leia as escrituras, recite poemas, analise porções de um clássico. Aprecie uma bela obra de arte e converse a seu respeito. Escolha outro livro e leia-o. Recite o catecismo. Discuta acerca da leitura em família. Façam todos juntos análise morfológica e sintática de algumas orações. No período da manhã, volta-se à família. É quando todos se juntam para estudar disciplinas que podem ser abordadas em união. A chave é a frequência e que sua importância seja sempre priorizada. Pequenas porções de tempo acumulam-se e tornam-se anos, embora seja uma realidade dolorosa em meio à rotina diária. Cultivar o hábito de perseguir a verdade, a bondade e a beleza não é desperdício. Trata-se de simplificar sua agenda, seu currículo. Trata-se de acalmar os ânimos quanto aos possíveis desperdícios da vida. Ao longo dos anos, o período da manhã tornou-se a estrutura sobre o qual construí nossa escola. Cindy escreveu certa vez. Comecei a ter essa prática em nossa casa, usando tempo para estudar e apreciar conteúdos que eu amava, tópicos que eu não iria querer que as crianças perdessem durante o estresse diário da rotina escolar. Na prática, segui meu coração. Só depois fui perceber que os sucessos do nosso ensino domiciliar
estavam praticamente todos enraizados no período da manhã. Bebês de colo e bebês que já andam ou engatinham juntos no período da manhã. Os bebês apresentam um desafio único ao período da manhã. E eu sei bem como é isso. Eis algumas dicas para controlar a situação quando o serzinho mais novo da família ameaça frustrar o cronograma. Use de tempo com as crianças mais novas antes de começar. Depois de um tempo, descobri que se eu investir em momentos a sós com os meus filhos mais novos, brincando, lendo, ou mesmo os paparicando, eles ficam menos grudentos pelo resto do dia. Satisfaça-os de amor e atenção maternos antes de sentar-se com os seus filhos mais velhos e focar neles. Crie o hábito de ter um tempo pela manhã voltado à recreação com os mais novos, valendo-se especificamente dos brinquedos. O momento de recorrer à caixa de brinquedos é nessa hora. Para evitar a repetição, alterne os brinquedos ao longo da semana. Permita que o seu filho brinque com o que estiver na caixa, sobre a mesa da cozinha ou sobre o tapete no chão. Eis algumas ideias do que colocar na caixa de brinquedos de seu filho. Massinha, canetões e papel sem lambança. Uma caixa sensorial cheia de arroz ou feijão crus. Uma bacia com funis, colheres e medidas e copos de plásticos. Bonequinhos de animais. Meus filhos amam as miniaturas do Tubes, da Safari Limit. Aperitivos em uma forminha de muffin. Eles acabam tirando e colocando os lanchinhos, comendo de vez em quando, mas brincam na maior parte do tempo. Pincel e um pequeno pratinho de água, de preferência em um cadeirão. Essa é uma ótima atividade para ser feita lá fora, com pincéis grossos e um baldinho de água. Peça a seu filho que pinte a mesinha, enquanto você lê em voz alta para os demais, com todos sentados em uma toalha de piquenique. Bloquinhos geométricos e de encaixar. Quebra-cabeça de madeira grande. Cartões de bordado. Nutra expectativas realistas. Você simplesmente não conseguirá ter momentos proveitosos pela manhã se tiver um bebê choramingando aos seus pés. Use os princípios sobre os quais tratamos nesse livro para ajudá-la a escolher as melhores práticas durante o período da manhã. E então, lembre-se do propósito da educação no lar. Lembre-se de que a infância é formada de muitos anos. Você poderá abordar outras disciplinas nos anos seguintes. Lembre-se de a quem pertence o seu tempo. Dica básica: não pertence a você. Por fim, a melhor forma de combater a frustração e a angústia diante do calendário é simplesmente reconhecer que, para começo de conversa, o tempo que você usa não lhe pertence. Todo o tempo pertence a Deus. Podemos estar presas a limitações do relógio, mas o Deus do universo não está. Entregar ao Senhor nossos dias e minutos redunda em frutos que jamais colheríamos se estivéssemos por nossa própria conta e risco. Quando nos esforçamos para simplificar o calendário, a tentação de fazer muitas coisas ao mesmo tempo se torna avassaladora. É verdade que fazer muitas coisas por dia confere à sua lista de afazeres pontos a mais. Significa, no entanto, perder a essência de verdadeiramente instruir seus filhos. Suas crianças não são projetos a serem gerenciados, mas almas a serem cultivadas. Consideremos a seguir por qual razão devemos fazer a coisa certa na hora certa. Fato é que cada responsabilidade exige concentração individual, uma por vez.